Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos concede de podermos adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos mais uma lição maravilhosa desse trimestre, que tem sido a lição poderosa que tem nos edificado e nos levado ao crescimento espiritual. Que Deus continue lhe ajudando, lhe abençoando e não desligue aí a TV, fique conosco aprendendo a palavra do Senhor e adorando aquele que vive e que reina para todo sempre. Queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade e aos pastores jubilados também que nos acompanham. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Abra aí os braços. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha que abraço maravilhoso. Eita, que coisa boa. Deus continue lhe abençoando. Receba também um abraço do Espírito Santo em sua alma nesta manhã. Se você está triste, o Espírito Santo vai compartilhar alegria ao seu coração. Se você está desanimado, vai compartilhar ânimo. Receba aí um forte abraço do céu aí diretamente no seu coração nesta manhã. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento especial. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede estarmos aqui, Senhor, para juntos aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Continua abençoando, ajudando, fortalecendo as escolas dominicais, Senhor, que estão funcionando fisicamente. Abençoa a cada aluno, a cada professor, a cada direção de EBD, que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, ajudando e fortalecendo para a glória e louvor do Teu nome. Continua estendendo as Tuas mãos sobre o nosso pastor presidente, Senhor, pastor Ailton, Senhor, ao evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre os Teus filhos. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí próximo de você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa nos acompanhar como um grande e lindo coral adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos nesse momento convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã. A paz do Senhor, meus amados, que bênção, que felicidade estar aqui. Mais uma rica oportunidade concedida pelo Senhor de estar com os irmãos adorando ao seu santo nome. Vamos louvar ao Senhor, queremos agradecer também a oportunidade conferida pelo escalado deste culto, deste programa e também pela confiança do nosso pastor presidente. Vamos adorar o Senhor, hino de número 75, Irmãos Amados. Aleluia. Irmãos amados e resgatados, segui avante, triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Mas sou remido no nome santo de Jesus.
Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 182, amados, ainda 182. Jesus no Getsêmani, naquela hora de dor, naquela hora de entrega, o Senhor derramou o seu sangue e entregou a sua vida para nos salvar. Aleluia. Jesus no Getsêmani foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado, e a sentença da turba foi o brado que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi passado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus foi tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta manhã estamos estudando a lição de número 8, lição maravilhosa que tem como título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior.
O textuário de nossa lição está em Filipenses 4 e 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática nos diz que, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: o homem, um ser afetivo. O segundo tópico: emoções, experiência e controle. E terceiro tópico: sentimentos guardados por Deus. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7, Mateus capítulo 9, versículo 36 e João capítulo 11, versículo 35 e 36. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Vamos colocar agora o texto em tela a fim que você nos acompanhe nesta leitura bíblica. Filipenses 4 e 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus chorou, e disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Amém. Vamos orar neste momento, agradecendo a leitura de sua palavra e pedindo a bênção, Senhor, sobre o seu filho que irá ministrar esta lição. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Que essa palavra seja aplicada em nossos corações deste dia, Senhor. Abençoe o teu filho que irá ministrar. Abre, Senhor, a porta da palavra, ilumina pelo teu Santo Espírito e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho e vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para fazer esta oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical. E você sabe que a Escola Dominical é um culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas também está acontecendo aí na sua casa. Está acontecendo também no seu trabalho. Se você estiver no hospital, sim, está acontecendo um culto, porque a presença de Jesus está entre nós. E falando de culto, nosso culto tem louvores, nosso culto tem a ministração da palavra de Deus, mas também nosso culto tem a oferta. A oferta é um ato de adoração a Deus. A oferta é um ato voluntário. A oferta é um ato de um coração disposto para adorar e servir a Deus também com as nossas posses. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho na manhã de hoje, faça com muito amor, faça com muita dedicação, faça como sendo um ato de adoração a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, versículo que sempre lemos aqui, mas um versículo que expressa todo esse sentimento de gratidão e como Deus vê quando uma pessoa dar com alegria. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo número 7, tem uma recomendação paulina que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, lembre disso, Deus ama aquele que dá com alegria. E meu amado irmão em Cristo Jesus,
a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de vir à igreja como outros irmãos têm, mas quer adorar a Deus também através das suas ofertas, do dízimo. Você pode dar sua oferta, seu dízimo, pagar seu voto. Quer adorar a Deus dessa maneira também? Então a igreja vem disponibilizando alguns canais e o primeiro canal aparece agora aí na sua tela. É o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. E logo abaixo tem o CNPJ 10.632.404.1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Meu amado irmão, de posse agora dessas informações, cabe agora a gente adorar a Deus também através dos dízimos e das ofertas. Vamos aproveitar o momento, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, vamos chegar diante do Pai Celestial, vamos falar com Ele, vamos nos render a Ele, agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, pela água que nós temos, pela alegria de estarmos vivos e num dia de domingo servindo a Deus. Vamos orar juntos? E nessa oração vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, tem várias pessoas desempregadas. O Senhor Deus é o Deus que é dono de todas as empresas. Ele é o dono de tudo. Ele pode sim abrir uma porta de trabalho para você nessa manhã de domingo, criar as condições para que isso aconteça. Nos acompanhe nessa oração, ore conosco, onde você estiver. Pai eterno, Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa alegria de estarmos aqui te servindo, adorando, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos votos. Recebe a nossa alegria, recebe a nossa oferta como um cheiro suave diante de Ti. Pai eterno, te pedimos também por aqueles que estão desempregados, por esse pai de família que nesse momento está de cabeça curvada, por essa mãe que está orando pelo filho. Deus eterno, vai nesta casa, vai neste lar, cria as condições necessárias, move, meu Deus, as condições para que essas pessoas adquiram emprego. Faz a tua vontade na vida dos teus filhos. Recebe agora a nossa adoração. Nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus, e nós vamos agora ouvir mais um hino. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus com mais um hino, e você fica aí adorando a Deus juntamente conosco aqui na Rede Brasil. Amém, meus irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor e louvar o seu santo nome, né? Pois o coro diz isso: Cristo, 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 nome sem igual. Glória a Deus. Um grande coral, amados. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Aleluia! Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito
divinal, sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Ele voltará, Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Amém, amém, glória a Deus. Queridos irmãos, chegou agora o momento especial, o momento da explanação da palavra do Senhor. Sei que você estava aguardando até esse momento, né? Iniciamos nosso culto adorando ao Senhor e agora vai o momento da exposição da palavra. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você que está chegando agora na Rede Brasil, a paz do Senhor. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Nós iremos estudar mais uma lição excelente, uma lição que com certeza por meio dela, e óbvio, por meio da palavra de Deus principalmente, Deus falará aos nossos corações. E Ele, claro, irá nos ensinar. Vai nos ensinar, eu estou incluso. Eu vou aprender com você no dia de hoje. Vamos estudar uma lição importantíssima. A lição de hoje é a lição de número 8, que vai aparecer agora aí na sua tela. O título dessa lição é Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Vamos ler o textuário juntos? Eu quero convidar você para nós lermos o textuário junto, onde você estiver aí na sua casa. Se você pode fazer isso, tem liberdade para fazer, vamos fazer isso juntos? Vamos ler o textuário. Diz assim o textuário: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. E a nossa verdade prática, vamos ler juntos também, quero convidá-los. A verdade prática diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único, que pode nos dar verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, nós partimos do título para depois entrarmos no comentário da lição. E o título dessa lição, ele é bem sugestivo. E é um título bem inovador. Inovador em decorrência, assim, inovador por causa, quer dizer, nem decorrência, né? Inovador por causa das lições anteriores que nós estamos estudando, já que nós estamos falando sobre o homem, espírito, alma e corpo, ou seja, essa estrutura criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, onde tem diversos atributos, e 2 atributos agora estão sendo comentados aqui nessa lição. Primeiro atributo, emoções e sentimentos. Então, emoções e sentimentos
não são atributos acessórios. Não é uma coisa que tem como a gente dispensar da alma humana. Essas coisas são essenciais. Na hora que Deus criou o ser humano com vontade. Deus criou o ser humano com a capacidade de pensar, capacidade de raciocinar. Deus criou o ser humano com a capacidade de desejar. E Deus criou também o ser humano com a capacidade de ter emoções e ter sentimentos. Então, todos nós temos emoções e temos sentimentos. Isso está incrustado e entrelaçado na alma humana, não só na alma, mas na própria constituição do ser humano. Mas essa lição vem num momento muito propício. Por quê? Falar de emoções, falar de sentimento nos dias de hoje e do ponto de vista bíblico é tão importante porque nós vivemos num mundo onde, por causa de fortes emoções, quantas tragédias não têm acontecido por causa da ira, por causa da raiva, por causa do ódio, por causa de emoções e sentimentos descontrolados, descompensados. Quantos problemas, quantas famílias não foram destruídas, quantas vidas não foram perdidas. Então, a lição chega no momento bom, chega nesse momento que ela é necessária para nós analisarmos as emoções e os sentimentos do ponto de vista das Escrituras. Como eram as emoções antes da queda de Adão? Como são as emoções pós-queda de Adão? É sobre isso que nós iremos tratar. Emoções e sentimentos antes da queda e emoções e sentimentos depois da queda, porque é bom lembrar aqui, meu amado irmão, que o pecado, ele manchou toda a estrutura humana. Não ficou nada na estrutura humana que não fosse manchada pelo pecado. Por exemplo, nós não perdemos o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio ele não foi destruído. Porque o que faz a gente ser homem, digo homem nessa constituição, ser humano, é porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e essa imagem e semelhança de Deus tem um livre-arbítrio justamente lá dentro. O poder de decidir, o poder de escolher, o poder de querer, de pensar livremente, de imaginar livremente. Mas lembre que o pecado manchou o livre-arbítrio, manchou as emoções, manchou no sentido de corrompeu as emoções, corrompeu os sentimentos que estavam lá dentro. Tudo no homem, corpo, alma e espírito, foi manchado justamente pelo pecado. Por isso que essa lição vem num momento tão importante para nós analisarmos emoções e sentimentos e verificar a partir do texto bíblico como é que nós devemos agir biblicamente para termos emoções e sentimentos equilibrados e equilibrados em Cristo Jesus. Como devemos fazer isso? É sobre essa pergunta que essa lição aqui vai tentar responder ao longo da sua exposição. Como ter emoções e ter sentimentos santos, equilibrados, justos, que não venha causar problema para ninguém e que venha nos amadurecer e chegar mais perto de Deus. Vamos estudar a lição juntos, né? Então você já está sabendo que nossa lição é sobre emoções e sentimento e a partezinha final do título é A Batalha do Equilíbrio Interior. E diga-se de passagem aqui desse programa que essa batalha para equilibrar as duas coisas, emoções e sentimento dentro da gente, é uma batalha que não é somente por um momento, é uma batalha diária, porque o ser humano depois da queda, ele é muito fragilizado. Mas se alegre em Deus nessa manhã de domingo, porque nós temos o Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a equilibrar nossos sentimentos, as nossas emoções, é quem nos esclarece, é quem nos acompanha, é quem nos ensina por intermédio da palavra de Deus. Vamos lá para o comentário da nossa lição? Vamos fazer o seguinte, vamos direto, para ganharmos tempo, direto para o tópico 1 e o item 1 da lição que aparece agora na sua tela.
O homem é um ser afetivo. Propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser inseridos. Qual a conexão existente entre os pensamentos e os sentimentos? Qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar, agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus e de servi-lo e de adorá-lo. Salmo 103, verso 1 e Marcos capítulo 12 e o versículo de número 13. Vamos fazer um comentário breve aqui, rápido. Duas coisas que eu quero pontuar logo no início desse tópico 1 da lição. Que ele diz que há um evidente e preocupante agravamento da saúde mental, não só do mundo, mas inclusive no Brasil. E ele cita 2 transtornos, o depressivo e o de ansiedade. Vamos tentar esclarecer da seguinte maneira. A saúde mental do brasileiro, de maneira geral e do mundo, não andam bem. Quando eu digo não andam bem, porque nós vivemos num mundo extremamente acelerado, num mundo extremamente competitivo. Primeiramente, ele é muito competitivo, ele é muito agressivo. Isso é o mundo que nós estamos vivendo. E além disso, um mundo bem violento. Então é óbvio que um mundo num aspecto desse, onde tudo tem que ser muito rápido, onde tudo tem que ser instantâneo, quem mais vai sofrer é o próprio ser humano. Então o ser humano vai sofrer e os transtornos, claro, com certeza vão aparecer. Então essa lição lá entra com o sentido da gente entender como nós devemos agir respaldado pela palavra de Deus para evitar muitos desses transtornos. Mas aqui cabe uma observação, coloca aí um asterístico. Se é problema depressivo, se é problema de ansiedade generalizada, é óbvio que a pessoa precisa de um acompanhamento médico, de uma ajuda médica. O autor da lição, quando ele trabalha essa questão de transtornos depressivos e ansiedade, ele está dizendo, no mundo tem muito disso, hoje é muito mais evidente. E claro, que existem coisas que nós podemos corrigir até quando a gente muda a forma de pensar e de olhar justamente o mundo. Então isso é possível ser feito quando a gente muda. Mas se é uma coisa que agrava, que está atrapalhando a vida por completo daquela pessoa, que já é um transtorno, já virou uma doença, então precisa de um acompanhamento médico. E meu amado irmão, você não está pecando. Se procurar um psicólogo, se procurar um psiquiatra, se você procurar uma pessoa, um tratamento, isso não é um pecado. A Bíblia nunca condenou a medicina. Agora, naquilo que a gente pode fazer, por intermédio da palavra de Deus, mudar a forma da gente pensar nas coisas que são essenciais, voltar ao primeiro amor, sim, voltar à base. Em qual aspecto? Você vai ver que no tópico 3 dessa lição e no próprio livro do autor, ele trabalha algo que eu acho magistral em termos de equilíbrio. Ele vai dizer, ele tem muitas técnicas hoje para fazer gerenciamento de emoções. As técnicas em si, elas não são um pecado, nem um erro, nem uma falha, de jeito nenhum. A Bíblia não condena as técnicas em si. O problema é quando essas técnicas em si, ou melhor, não as técnicas, a forma como ela está sendo utilizada, passa a se tornar a finalidade última da vida da pessoa, e a pessoa deixa de orar, deixa de meditar na palavra de Deus, deixa de ter aquela vida devocional. E um dos melhores remédios para controlar emoções, controlar os sentimentos, chama-se uma vida devocional pautada na palavra de Deus. Deixa eu falar para você hoje, um pouco mais perto de você. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo aqui. Uma vida de oração, uma vida de leitura
não é só ler. Uma vida de leitura e uma vida de meditação na palavra de Deus. Uma vida consagrada ao Senhor. É óbvio que uma mente imersa numa vida de oração, de consagração, numa cabeça cheia da palavra de Deus, imersa, né? Para você não entender cheia no sentido negativo, mas imersa na palavra de Deus. É óbvio que as emoções e os sentimentos são diferentes. O que a gente precisa, eu, você, nos dias de hoje, meu amado irmão, é ter uma vida devocional muito mais próxima, muito mais fecunda com o próprio Deus. Uma vida que a gente possa orar de manhã cedo antes de sair, antes de dormir. Isso é uma profilaxia, isso é o melhor tratamento que a gente tem. Se importar com as coisas que realmente importam. O quê? A vida, a família, o emprego, o trabalho, a vida de serviço e de dedicação a Deus. Isso é o básico. Mas infelizmente nos dias de hoje, num mundo tão rápido, num mundo onde tudo é instantâneo, num mundo de tantas disputas por espaço, por apresentação, isso causa problemas terríveis à mente das pessoas. Isso vai desviando o foco, principalmente o foco. Veja a pessoa, como é a vida hoje. Entra semana e sai semana, aquele corre-corre. E eu vou fazer uma pergunta bem honesta a você. Durante essa semana, quantas vezes você leu a palavra de Deus? Durante essa semana, quantas vezes você cantou? Eu não estou falando simplesmente daquele cântico que você canta no momento que está na igreja, mas quantas vezes você adorou a Deus na sua casa, no seu trabalho. Observe que esse mundo é feito um rolo compressor, ele vem assim. E muitas vezes vai tirando a gente de tempo, distraindo. São muitos distratores que nós temos hoje. Mas a palavra de Deus está nos dizendo hoje, nessa manhã de domingo, essa lição vem de maneira muito precisa para nós entendermos que a gente tem que deixar esses distratores do lado. Que distratores são esses? Muitas vezes é o próprio corre-corre da vida e se centrar naquilo que é importante. Cante a Deus, ore ao Senhor, leia a palavra, medite na palavra de Deus, vá para o culto, vá para adorar a Deus. Quando chegar lá, deixa os problemas do lado de fora, te rende ao Senhor e você vai ver que esse é o melhor remédio que nós temos para controlar, para ter emoções e sentimentos equilibrados. Vamos lá para o nosso estudo, vamos fazer o seguinte, estamos falando de emoções e sentimentos, mas qual é a diferença que existe entre eles? Tópico 1 da lição, subitem 2, vai aparecer agora na sua tela. Afetividade, 2 pontinhos, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Letra A. Emoções. São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria. A letra B, sentimento, por outro lado, são mais duradouros, eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Vamos fazer um comentário sobre isso daqui? Observa bem. Você está do outro lado. Eu já entendi que sentimentos e emoções têm que ser controlado por uma vida de oração. Uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de consagração. Vivermos a palavra de Deus. Mas o que é emoção e o que é sentimento? Já entendemos que isso faz parte de todo ser humano. Há uma definição bem clara e didática para resolver a vida da gente hoje aqui,
Emoções são reações rápidas. Emoções são sentimentos aqui, emoções. Acontece quando a gente não pensa sobre elas. É uma reação instantânea, ela é instintiva. Um exemplo, o medo. Uma coisa que lhe assusta, o medo ele é uma emoção instintiva e diga-se de passagem também que ele é protetivo. Aqui é a coisa rápida. Então isso é emoções. Já a questão do sentimento, por outro lado, ele é mais duradouro e ele pode nascer, claro, das emoções e ele permanece por um longo tempo. Por exemplo, vou dar uma palavra que é muito utilizada no dia a dia, gratidão, um sentimento de ser grato. Eu posso ter uma alegria enquanto emoção, de maneira aquela alegria que vem, que é rápida, que naquele momento os olhos podem até lacrimejar, a gente pode até chorar de alegria, mas veja que é uma emoção rápida. Mas a gratidão é diferente. A gratidão é um sentimento que aquilo dura. Você já se sentiu grato a alguém? Com certeza. Você é grato pela sua salvação, você é grato pela sua existência, grato pelo seu pai, pela sua mãe, grato pelos seus filhos, pela vida. Veja que é um sentimento que perdura, que vai durante muito tempo com as nossas vidas. Então, fica assim, emoções, algo rápido, instintivo, já os sentimentos, por sua vez, algo duradouro, que fica aí com a gente. Vamos voltar lá para a nossa lição, tópico 1, e os subitem 2, lá na partezinha, tá assim, a principal diferença. Vai aparecer agora na sua tela. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é mais intenso, mas pode perdurar durante bastante tempo. É o caso de Mateus capítulo 26, versículo 38. Como os servos de Deus, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos pegar um versículo bíblico para a gente ler? Porque essa partezinha final que o autor colocou assim, como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos. Essa expressão, precisamos aprender a lidar, isso nos remete a outra palavra que não está aqui na lição. Mas você vai entender, quem deve gerenciar os sentimentos e as emoções é eu e você. Então, o gerente dessas emoções somos nós. Deus não vai gerenciar isso pela gente. Então, a gente quem gerencia. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo de número 4, abra a sua Bíblia conosco nesse momento. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Eu quero só chamar a atenção para a última parte desse versículo. Isso aqui é Deus falando com Caim, e Deus está dizendo a Caim, sobre ele ou sobre o seu desejo, você deve dominar. Deus está dizendo, Caim, isso é responsabilidade tua, de controlar o desejo. Aí nós podemos acrescentar aqui, é óbvio, né? Expandir a explicação, fazer a interpretação. Quem é que controla a raiva? É a gente. Quem é que controla os sentimentos? Somos nós. Se são coisas humanas, são os humanos justamente quem faz esse controle. Então nós somos os principais gerenciadores disso. Agora, como é que nós devemos gerenciar esses sentimentos? Vamos gerenciar eles conhecendo a palavra de Deus, meditando, orando, jejuando, tendo uma vida de equilíbrio e se importando com as coisas que realmente servem para a nossa vida e que nos conduzem justamente ao céu. Para deixar isso mais prático, tem um versículo que nós vamos ler daqui a pouquinho, mas vamos lá para o tópico 1 e o subitem 4. Subtópico 1 e o subitem 4. Tem a palavrinha inveja, aparece agora na sua tela. Inveja, ira e ódio. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Em Caim também se observa
a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse num sentimento de ódio e matou seu irmão. Capítulo 4, versículo 8 de Gênesis. Outros sentimentos negativos como culpa, medo, o acompanhariam por toda a sua vida. Gênesis capítulo 4. Vamos ler esse texto junto? Quero ler esse texto com você. Gênesis capítulo 4, para nós fazermos o versículo 6. Nós lemos o versículo 7. Vamos ler o versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Esse é o versículo 6. Agora abra a sua Bíblia conosco e vamos ver o versículo 10 e o versículo 14. Olha os sentimentos que vão acompanhar Caim. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim o Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Veja que coisa terrível, né? Veja que coisa terrível. O que foi que aconteceu com Caim? O autor da lição foi muito preciso quando ele diz assim, olha, Caim se encheu de uma inveja, uma raiva, um ódio. São coisas que vão sendo escalonadas, né? Vão sendo escalonadas. Em qual sentido? Foi a raiva, chegou, e olhe que Abel não fez raiva a Caim. De jeito nenhum. É só pegar Gênesis capítulo 4 e você ler. Mas a raiva que estava ali dentro, ele deixou essa raiva transformar-se em ódio. E o ódio, por sua vez, que é um sentimento negativo. E o ódio aqui transformou-se em um homicídio. Se encaminhou para um homicídio, ao ponto que ele matou o próprio irmão. É a primeira tragédia registrada na Bíblia Sagrada. Mas observe que o autor de Gênesis, Moisés, no capítulo 4, versículo 6, resiste a essa fala de Deus. Porque decaiu o teu semblante. Veja que o semblante de Caim estava decaído. Então o autor frisa logo as emoções. A tristeza, a amargura, aquela coisa ruim que estava lá em Caim, a ira, daqui a pouco o ódio e, por último, o homicídio. Isso foi responsabilidade de Caim. Tudo começou com esses sentimentos negativos que foram aflorando lá dentro. Aí, meu amado irmão, aqui cabe para a gente uma aplicação, um alerta e depois uma aplicação. Vamos falar mais junto? Um alerta. Primeiro alerta. Nunca deixe a raiva. Você teve raiva? Eu também já tive. Você já se irou? Eu também já me irei. Jesus passou por esses sentimentos também, essas emoções também. Jesus, quando chegou no templo, viu os cambistas, né, trocando dinheiro, vendendo, dentro do próprio templo. E o Senhor expulsou os cambistas e derrubou as bancas. Não, a ira em si não se constitui um pecado. Essas reações não se constituem um pecado. Não é, faz parte do ser humano, são instintivas. Muitas vezes é uma busca por justiça. Mas nunca deixe a raiva, a ira, transformar-se aí num ódio no seu coração. Nunca permita isso acontecer, porque isso vai dar problemas lá na frente, problemas seríssimos, que pode destruir sua família, destruir a amizade que você tem, manchar a reputação da pessoa, acabar com a vida da pessoa dentro de uma própria sociedade.
Mas você talvez esteja perguntando, o que é que a gente faz numa hora dessa? Porque é difícil se controlar. Você tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus. Nessa manhã de domingo, peça ao Espírito Santo de Deus. Diga assim, me ajuda. Clame por Jesus nessa manhã. Diga assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a me controlar. Me ajuda a perdoar. Que essa lição é uma oportunidade muito boa para a gente aprender a palavra perdão. Perdoe, libere. Jesus lhe perdoou, então você pode perdoar também. Mas não deixe essa semente da raiva transformar-se aí num ódio e esse ódio vir trazer problemas e consequências gravíssimas para a sua vida lá na frente. Lembre de uma coisa nessa manhã de domingo, você tem Jesus de Nazaré com você, para lhe ajudar e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Vamos agora para o próximo tópico da lição. O tópico 2, emoções, experiência e controle. O tópico 2 é sobre emoções, o tópico 3 é sobre sentimentos. Vamos lá para reação e decisão. Reação e decisão, como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesma, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo é: irai-vos e não pequei. Expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os domine, tornando-se assim um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Efésios capítulo 4, versículo 27. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Vamos ler esse texto juntos? Eu quero ler com você uma parte considerável mesmo de Efésios capítulo de número 4. Olha, Efésios 4, vamos fazer o seguinte, do versículo 23 até o versículo 32, nós vamos fazer chamada de alguns textos aqui. Por que são tão importantes para a gente? Veja que a recomendação paulina é: não deixe que isso vá se transformar num pecado. Irai-vos, mas não pequei, irai-vos e não deis lugar ao diabo. Estou juntando os textos. Olha o versículo 23. Eu estou usando a revista corrigida, mas você me acompanha em qualquer versão que você estiver utilizando, mas vai chegar nesse consenso. 4:23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Eu não estou lendo o versículo todo, somente para chamar a sua atenção, porque o versículo 23, 24 e 25 de Efésios capítulo 4 joga toda a responsabilidade em cima da gente. Vos renoveis, ou melhor, te renova. Vos revistai, te veste. Pelo que deixai, deixe a mentira, fale a verdade. Veja a responsabilidade que nós temos diante de Deus de fazer aquilo que é certo. A responsabilidade é nossa. Deus não vai falar a verdade pela gente, porque Ele já é a verdade, mas quem tem que abandonar a mentira é o homem. Quem tem que falar a verdade, falar a verdade é o homem. Quem tem que buscar se revestir desse novo homem. Que novo homem é esse? Esse homem que é criado em verdadeira justiça e santidade, que é uma imagem que o apóstolo São Paulo está criando aqui. Olha, o projeto de Deus é que nós estejamos com a vida de santidade, uma vida de justiça. O projeto de Deus é que os nossos sentidos, versículo 23, no espírito do vosso sentido, que todos os nossos sentidos sejam renovados pela palavra de Deus. Aí no versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou melhor, não deixe essa ira passar por outro dia. Paulo está dizendo, olha, irai-vos. É possível qualquer um passar por isso, mas quando cair da tarde, não deixa ela ir para outro dia,
para isso não se transformar em algo pior lá na frente. E ele ainda continua, versículo 27, olha, não deis lugar ao diabo. Tem outras versões das Escrituras Sagradas, quando eu falo de versões, né, é que a linguagem facilita muito. Aquela linguagem mais facilitadora da gente compreender. Diz assim, não deis lugar ao diabo. Ou seja, irai-vos e não pequei, para não dar lugar ao diabo. Seria justamente assim, não dá lugar. E o versículo 28, aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver. E tem mais ainda, versículo 31, que o autor da lição citou aqui para a gente. Livre-se, olha, toda amargura, começa, se tiver com a Bíblia aberta, faz o seguinte, anota isso aí, grifa, veja onde nós iremos chegar. Toda amargura, 1. Ira, 2. Cólera, 3. Gritaria, 4. E blasfêmia, 5. E toda malícia seja tirada de entre vós. Ou melhor, tira isso de entre vocês. E tem coisas gravíssimas aqui, sentimentos terríveis, feita a ira, a cólera, né? Não é a doença não, a cólera no sentido de ódio mesmo, gritaria, blasfêmia, tira essa amargura do coração. Paulo está dizendo, tira isso, todos esses sentimentos ruins, arranca isso daí. Como é que a gente arranca? A questão não é responsabilidade nossa. Desde do versículo 23 até o versículo de número 30, ou melhor, 31, você está vendo, Deus está dizendo, você que tem que fazer, você que tem que fazer. Mas eu sei que há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho força para fazer isso. Graças a Deus que você tem, que você está reconhecendo. Se você está reconhecendo que não tem forças, já é um passo importantíssimo. Que você reconhece que precisa melhorar, você reconhece que não tem força para melhorar sozinho e reconheça nesse momento que existe Jesus de Nazaré. E Jesus, se você recorrer a Jesus, Ele vai lhe ajudar a mudar esses sentimentos negativos que tem aí dentro. Ele vai lhe ajudar a perdoar, ensinar a perdoar, ensinar a ter boas emoções e bons sentimentos. Recorra a Jesus, o Espírito Santo que está aqui nesse estúdio e vem comunicando aos nossos corações, comunica-nos nessa manhã de domingo para dizer a você, recorra a Jesus de Nazaré. Olhe, a receita é antiga mesmo, mas funciona. Oração, jejum e leitura e meditação da palavra de Deus. Funciona. Para os casos difíceis. Veja que Paulo está dizendo, tire. Como é que a gente tira isso? Com leitura, meditação, com oração, com perdão, com a busca pelo amor entranhável no coração que o Espírito Santo derrama em nossas vidas. Vamos mais adiante? Vamos para a nossa lição? Está ficando, já está bom, não é que está ficando, já está bom. Tópico 2, subitem 2, para nós falarmos de emoção e falarmos também de pecado. Aí eu vou pedir muita atenção de você nesse momento aqui. Veja que antes nós estávamos tratando da profilaxia. O que é isso, né? Nós estamos falando de como nós devemos lidar com os sentimentos que nós temos. Mas existe também aquelas emoções provenientes de pecado. Vamos lá, tópico 2, subitem 2, aparece agora na sua tela. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito mais suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem vive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida.
Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Salmo 19, precisamos fazer um comentário, pedir somente a tela aqui para mim. Salmo 19, verso de número 13. Salmo 19 e o versículo de número 13. Vamos fazer um comentário rapidinho, diz assim: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que é isso? Meus amados irmãos em Cristo, o autor citou aqui pessoas orgulhosas e pessoas altivas. Realmente, o orgulho, a altivez, a soberba, que é pecado, principalmente o homem soberbo, é terrível. Se você já conheceu, uma pessoa soberba é horrível. E essas pessoas, ou melhor, as pessoas que têm estas características, se deixaram ser soberbo, agem dessa maneira, querem ser assim soberbos, altivos, vaidosos, são muito mais suscetíveis a sentimentos negativos. Então ele está dizendo, emoções e pecados, eles andam, algumas emoções são frutos justamente de pecados que já estão instalados lá dentro. Um altivo, um vaidoso, um orgulhoso, ele tem muito mais suscetível, porque se mexe nele, se tem alguma coisa que ele desagrada, aquela raiva, aquele instinto natural pode se transformar num ódio e até mesmo um ódio mortal. Isso são coisas seríssimas. Então, como é que a gente faz? Estou falando para um crente em Cristo Jesus, porque soberba não é para fazer parte da vida de crente. Altivez, muito menos. Não é para fazer parte. A vaidade, que todo mundo tem suas vaidades. Mas quando o texto fala de vaidoso, está se falando de um homem que já chegou no nível da soberba grande. Isso não é para estar numa vida cristã. E isso é tão preocupante para isso não dominar a vida de nenhuma pessoa, que o salmista no Salmo 19, versículo 13 diz assim: também, Senhor, ele está fazendo oração, é uma oração que ele está se prevenindo, também da soberba, guarda o teu servo, ele está dizendo, Senhor, me guarda da soberba, não permite que ela, a soberba, venha se assenhorar, ou melhor, ser a minha senhora, me dominar, não permite. Então serei, olha que coisa linda, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Você está percebendo por onde Deus está nos encaminhando nessa lição? Desde o momento da nossa fala, da abertura aqui do programa, até agora, e acredito que vai ser assim, até o finalzinho dele. O que o Espírito Santo vem encaminhando nossa mente, vem nos encaminhando na hora do ensino, é para dizer a você, meu amado irmão, se preocupe com as coisas que são importantes, que lhe conduz a uma comunhão profunda com Deus. Guarda os teus sentimentos em oração, guarda os teus sentimentos na leitura da palavra de Deus. Não me tenha por repetitivo, não é cansativo dizer isso aqui a você. Guarde as suas emoções em Deus. Peça misericórdia, se jogue diante de Deus. Apresente suas causas, seus problemas. Se apresente a Deus. E diga assim, Senhor, está aqui, eu estou aqui do jeito como o Senhor me conhece. Me ajuda a melhorar. Foi o que o salmista disse no versículo 19 aqui. Senhor, a soberba está querendo chegar junto de mim, não deixe ela chegar junto de mim. Não deixe que ela venha ser minha senhora, que ela venha me dominar. Simplesmente me guarda, me protege, me ajuda a ser honesto, a ser sincero, me livra de um grande pecado que vai acontecer lá na frente. É uma recomendação. E é isso que o Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, nos comunica. Cuidado. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com os seus sentimentos. Você já viu aqui
nós falarmos várias vezes, a emoção em si não é um pecado. Nunca foi uma emoção, uma ira, uma raiva. Não se constitui. Mas agora a maneira como ela é gerenciada, ela pode se constituir num gravíssimo pecado que vai dar origem a sentimentos extremamente negativos. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Vamos falar agora de sentimentos. Vai aparecer agora na sua tela. Sentimentos guardados. Sentimentos guardados por Deus. Vamos ler? A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional, gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar de alguma forma a eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres, entre aspas, das emoções prometem. Não raro se surpreende com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Jeremias capítulo 17 e o versículo de número 5. Jeremias capítulo 17, vamos ler esse texto juntos? Vamos lá, vamos ler esse texto junto. Jeremias 17 e o verso 5 e o verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Nesse tópico 3, o autor da lição, ele cita essa questão da falsa autonomia humana. O que é isso? Nós estamos vivendo num momento que nós temos hoje diversas técnicas de inteligência emocional. São técnicas, tem cursos, se você procurar na internet, tem vários cursos de inteligência emocional, gestão emocional. O que é que esses cursos, o que essas técnicas prometem? Da gente fazer um bom gerenciamento da nossa vida pessoal, na nossa vida interior. E como o autor diz, muitas dessas técnicas, que são técnicas milenares, conhecimentos milenares, que foram simplesmente incorporados, colocados no currículo, foi feito um curso e são vendidos. Muitas dessas técnicas têm efeitos positivos. Ele reconhece isso e é verdade, até para quem usa. Ajuda, não resta a menor dúvida. Fazer um bom gerenciamento emocional, gestão, né? Tem chamado gestão emocional, inteligência emocional. Tem diversos livros que falam sobre isso. Há algum problema nessas técnicas? Não. É um pecado em si? Não. Ajuda? Sim. Tem dado realmente uma certa ajuda, resta a menor dúvida. Mas lembre de uma coisa, são técnicas humanas. Se são técnicas humanas, lembre que técnicas humanas, por melhores que sejam, são falhas. O grande problema não é a técnica em si, é a maneira como ela é utilizada. E muitas vezes ela é utilizada como sendo um fim em si mesma, ou seja, a pessoa se acha no controle da situação ao ponto de não precisar mais orar, já que eu estou falando para crentes, né? De não precisar orar, de não precisar meditar, de não precisar ler as escrituras sagradas, de ir para um culto de oração, achar que pode gerenciar a própria vida sem recorrer a Deus. O erro está aí. Pensar que a gente pode recorrer, ou melhor, viver de uma maneira sem recorrer a Deus para nada. Eu acho que um versículo, tenho certeza, é esse versículo, capítulo 17, versículo 5, eu estou usando a revista corrigida, diz assim, maldito o homem que confia no homem. Parece que o versículo está dizendo assim, maldito uma pessoa que confia na outra, e não é isso.
Se você pegar outras versões das Escrituras Sagradas, talvez fique até mais claro em termos de linguagem. É maldito o homem que confia no, ou melhor, maldito o homem que confia em si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Não é, a Bíblia não está dizendo maldito a pessoa que confia na outra, não é isso, é que confia em si. Olha como o versículo continua. Maldito o homem que confia no homem, ou melhor, que confia em si mesmo, e a continuação do texto. E faz da carne o seu braço, confiando em si, e aparta o seu coração justamente do Senhor. É complicado quando uma pessoa tem essa falsa autonomia que ele pode controlar tudo. E o versículo 9 ainda diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá a não ser Deus? Nós só vencemos, meu amado irmão. Vamos relembrar o básico? Vamos relembrar as coisas que nós precisamos relembrar, que o Espírito Santo está falando conosco aqui, nesse estúdio? Deixa eu relembrar para você. Eu sei que é uma orientação de Deus para as nossas vidas, uma orientação do Pai. Sei que tem curso de inteligência emocional e ninguém aqui está condenando eles. Eu sei que existem cursos de gestão emocional, técnicas que você pode aprender, pode até ter feito, mas deixa eu lhe lembrar do mais importante. O mais importante é deposite a sua confiança em Deus. Nós não somos nada. Eu digo nada no sentido que nós somos pó pequeno, falhos. Eu preciso de Deus para vencer. Você precisa de Deus para vencer. Se não fosse a grande misericórdia do Senhor, se não fosse a mão do Todo-Poderoso que nos guia, nós não estaríamos de pé de jeito nenhum. É Deus quem nos guarda, Deus quem nos ajuda. É por isso que a Bíblia fala tanto para a gente orar, para a gente ler, para a gente meditar, para a gente buscar, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima da gente. Então não caia na falácia de achar que você pode governar tudo, ou seja, tudo da sua vida, e tudo passa pela sua mão, passa pelo seu controle, que você tem pleno controle. Não tem, não. Peça socorro ao Espírito Santo de Deus, peça socorro ao Pai Celestial, Jesus vai te ajudar. E está vindo tão forte em meu coração para falar para você nessa manhã de domingo aqui, perdoe, perdoe. Ninguém está dizendo que é fácil, nunca foi fácil perdoar, nunca. Busque a Deus, ore ao Pai, Ele vai lhe ajudar. Isso é para a gente chegar no céu. Isso é para a gente ter saúde emocional, e o perdão é a melhor coisa que a gente faz para ter saúde emocional. Confia no Senhor. Vamos lá para o tópico 2 ainda, tópico 3 da nossa lição. Daqui a pouquinho a lição está terminando. Tópico 3 e o subitem 2 da lição, obediência, humildade e oração, para a gente concluir. Olha como é que diz o texto. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimento que ocorre através da paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência, humildade, no modelo de Cristo, Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Amado irmão, vamos concluir fazendo o seguinte. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7, que por sinal é a leitura diária, é o melhor, a leitura bíblica em classe. Eu vou pedir só a produção para colocar a leitura bíblica em classe para você ler comigo. Vamos ler junto a leitura bíblica em classe? Filipenses capítulo 4, olha. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha a receita aqui.
A receita começa o seguinte: regozijai-vos, ou melhor, se alegre, que é o versículo 4. Se alegre em Deus. Versículo 5, não esteja inquieto por coisa alguma. Descanse no Pai Celestial. Outra, o versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Veja, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer algo nessa manhã de domingo para você que está aí nos assistindo, que está em casa, sentado nesse sofá, que está nesse quarto, deitado nessa cama, que está nesse hospital. Homem de Deus, mulher de Deus, recebe paz na tua vida. Deixa eu me dirigir aqui para você. Serva do Deus Altíssimo, recebe paz e tranquilidade na tua mente. Paz de Deus, é isso que você precisa. Eu sei que está um turbilhão de emoções, de sentimentos aí dentro, mas o que você está precisando nessa manhã de domingo é receber paz. E o Espírito Santo está falando conosco aqui para dizer a você: receba paz, tenha tranquilidade nessa mente, descanse esse coração, descanse essa alma. Deus está no controle de tudo e todas as coisas, e você vai ver que o Senhor Deus Jeová vai te abençoar em tudo, vai abrir os caminhos, vai dar vitória e vai dar o que você mais precisa: paz na alma e tranquilidade no teu ser. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus te guarde nessa manhã de domingo, que você tenha um domingo abençoado, com paz na alma. E perdoe que você vai ver que é o melhor remédio. É o melhor remédio que nós temos para ter emoções e sentimentos guardados e equilibrados em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos nesta manhã. Que Deus continue lhe abençoando e que a paz que excede todo entendimento continue guardando o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer por esta escola bíblica dominical, e eu creio piamente que o Espírito Santo ministrou ao seu coração nesta manhã e fortaleceu aí o seu coração, o seu sentimento pode ser trabalhado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela tem este poder, esse poder transformador, esse poder regenerador. Vamos orar neste momento? Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta aula tão maravilhosa, essa escola bíblica dominical em que aqui estivemos em tua presença. Continua, Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos e que a paz que excede todo entendimento, Senhor, impere, reine, domine, Senhor, os corações e os sentimentos dos teus filhos em Cristo Jesus. Guarda os teus filhos, protege e livra de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, foi tão bom estar juntinhos nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Nós queremos lhe dar um recado aqui: não desligue a TV. Tem uma programação toda especial preparada para você e sua família. E não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser e assim o Senhor permitir, estaremos juntos novamente aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.